Conheça o meu programa de consultas médicas online para sono e ansiedade. Você sempre me vê falando sobre medidas de promoção de saúde, principalmente sobre o emagrecimento. Acontece que a promoção de saúde tem 5 pilares. Um deles é o emagrecimento e um outro é o controle da ansiedade e as boas noites de sono. Por isso, eu criei também essa dinâmica de consulta para sono e ansiedade e hoje eu vou te explicar como ela funciona. E talvez eu te ajude também com relação a isso. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei minha ansiedade e agora eu quero também te ajudar a controlar a sua. Olha pessoal, a ansiedade é uma doença e ela é muito comum estar presente na maioria das pessoas. Muita gente tem ansiedade e não admite. Esse era o meu caso. Eu tinha ansiedade e eu bebia 3, 4 vezes por semana, eu bebia cerveja. Quando eu bebia muito, passava dos meus limites. Eu também ganhei peso após os 30 anos, trabalhando muito, sob muito estresse. Profissional de saúde vai acumulando jornadas de trabalho. Eu chegava a trabalhar 48, às vezes até 60 horas consecutivas de plantão. Isso era muito estressante, era muito pesado. E eu não sabia ou não admitia que eu tinha ansiedade. Na verdade, eu nem sabia, eu nem imaginava que isso tudo poderia ser modificado na minha vida. Graças a Deus, hoje eu mudei completamente e tudo começou a partir do meu emagrecimento. Eu já te contei a história do meu emagrecimento e eu emagreci 18 quilos, depois continuei emagrecendo, né? Trocando a gordura por massa muscular e mantendo o peso na balança. Tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu conto essa história. Mas acontece que depois que eu emagreci, eu passei a sentir sintomas de ansiedade. E eu não imaginava que esses sintomas pudessem atrapalhar a minha vida. Um dos sintomas que mais me perturbava eram as palpitações. Então eu estava aqui de repente gravando um vídeo ou atendendo um paciente online e eu começava a sentir o coração batendo de forma incômoda, às vezes acelerando, às vezes eu sentia um descompasso no coração, que é o que a gente chama de extrasístole, e eu me preocupava muito, comecei até a ficar um pouco angustiado com relação a isso. Outras vezes acontecia tremores no meu rosto, às vezes nas minhas pernas, nos meus braços, e realmente era algo que me incomodou. E eu ficava pensando, nunca tive isso, por que eu estou tendo isso agora? E foi aí que eu comecei a estudar ansiedade, porque na verdade eu sabia que eu estava tendo crise de ansiedade e que eu precisava de ajuda, porque eu tentei antes controlar a minha ansiedade sem ajuda e às vezes é difícil. E aí eu decidi utilizar uma medicação que é a Trazodona, nome comercial Donarém. Eu até fiz um vídeo sobre o Donarém aqui para quem quiser ver. E a Trazodona me fez controlar os meus sintomas. Especificamente, a Trazodona foi importante para mim porque ela reduziu os sintomas adrenérgicos que provocavam as palpitações e os tremores e ela melhorou os sintomas relacionados à serotonina, que me dava muita insônia. Eu sofria muito de insônia, era comum eu virar a noite em claro sem conseguir dormir. E isso mudou minha vida completamente. E depois eu parei para pensar por que eu desenvolvi esses sintomas de ansiedade e eu fui fazer uma análise retroativa e percebi que na verdade eu sempre tive essa ansiedade. Depois que eu tratei com medicação, eu descobri, por exemplo, que adultos sonham. Eu não sabia que adultos sonhavam, porque eu nunca tinha sonhado depois que eu fiquei adulto. Eu só sonhava na infância e na adolescência e depois eu parei de sonhar. E o sonho é um sinal de que você aprofunda o seu sono. Só que eu vivia de plantão o tempo todo, plantão atrás de plantão, então eu não aprofundava o meu sono. Ou às vezes quando eu bebia e eu dormia por conta da bebida, eu não lembrava se eu tinha sonhado ou não. E aí quando eu usei a medicação eu voltei a sonhar e isso foi uma grande surpresa. Outra surpresa foi que eu consegui passar finais de semana sem beber. Eu não achava que isso fosse possível, eu pensava que eu era viciado, que eu não iria conseguir parar de beber.
E hoje eu bebo quando eu quero. Isso é uma coisa fantástica. Estou gravando esse vídeo aqui para você. Hoje aqui é sexta-feira. Eu nem estou com vontade de beber. Eu só vou beber nesse final de semana se eu quiser. Talvez eu nem beba, porque se eu não sentir vontade, eu não vou beber. E isso era algo novo para mim, porque eu bebia 3, 4 vezes por semana. Então esse era mais um problema que eu tinha, o alcoolismo, que é o que a gente chama hoje em dia de etilismo. Eu tinha esse problema, que hoje eu já não tenho mais, graças ao tratamento da minha ansiedade. E muitas vezes a gente não consegue perceber que a ansiedade está na gente. Diz, eu não tenho ansiedade porque eu não sinto nada. Mas você fuma. Então, quando você tem dependência por substâncias, como por exemplo as substâncias presentes no cigarro, isso é uma forma de ansiedade. Você tem ansiedade com dependência de substâncias, ou você bebe, como era o meu caso, ou você tem dependências comportamentais, você joga, ou você compra e fica endividado ou endividada porque você compra mais do que deveria comprar. Então são formas de apresentação da ansiedade que são camufladas, diferente daquela ansiedade que algumas pessoas sentem, né? Com palpitações, com náuseas, com alterações intestinais, com tremores. Então são apresentações diferentes que vêm camufladas. Acontece que a ansiedade está presente na maioria das pessoas, é muito comum, faz parte da vida moderna. Esse planejamento do futuro que nós temos a partir do ganho da longevidade, a gente começa a pensar no futuro, planejar o futuro, querer uma vida melhor, isso leva a desenvolver o medo do fracasso. E o medo do fracasso leva à ansiedade. Então, é importante que você controle, que você aprenda a controlar a sua ansiedade. Hoje eu controlo minha ansiedade sem medicação, hoje eu não utilizo. Às vezes, quando eu percebo que está saindo um pouco do meu controle, aí eu utilizo ainda a trazodona como indutor do sono, só para dar aquela noite de sono reparadora. E aí eu volto para o meu normal, mas já faz bastante tempo que eu não preciso mais utilizar medicação para ansiedade. Isso é fantástico, o autoconhecimento que essa dinâmica me trouxe foi muito importante. E se você está sofrendo de problemas de ansiedade, saiba que eu tenho essa experiência pessoal e também muita experiência tratando a ansiedade dos pacientes que precisam emagrecer, que é o meu dia a dia, e eu posso também te ajudar com relação a isso, principalmente se você tem também alterações relacionadas à insônia ou simplesmente sintomas de ansiedade, porque a ansiedade é muito vasta. A gente tem que fazer uma dinâmica na apresentação dos seus sintomas, porque dependendo você pode, como é o meu caso, ter sintomas adrenérgicos, né, ou noradrenérgicos, são esses sintomas de palpitações, de tremores, ou dependendo se você tiver lapsos de memória, são sintomas que você tem uma hipoatividade adrenérgica, então a medicação vai fazer o efeito contrário, e aí você precisa escolher uma medicação diferente para o seu caso. E essa avaliação desses sintomas eu desenvolvi muito nos pacientes de obesidade, porque o paciente que quer emagrecer, ele não me procura para tratar a ansiedade, ele me procura para emagrecer. E sou eu que tenho que fazer toda essa avaliação com relação à ansiedade, eu tenho que acertar a medicação rapidamente, porque senão o paciente se desestimula. Isso é muito importante. E aí eu trouxe toda essa dinâmica de avaliação comportamental do paciente que quer emagrecer e que precisa emagrecer, para analisar também pacientes com ansiedade e sintomas diferentes que não seja o ganho de peso. Ficou uma dinâmica bem interessante, ela é online, a consulta fica online, você não precisa vir até minha cidade, faz aí do conforto e da privacidade da sua casa, e a gente vai conversar sobre tudo isso. Se for necessário utilizar medicações, a prescrição vai com assinatura digital, válida em todo o Brasil. Eu também vou poder solicitar exames da mesma forma para você fazer. A consulta tem um retorno para você mostrar o resultado dos exames. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante do meu trabalho. Então é isso. Se você tem ansiedade, controle, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes da atualidade.